Olá! E se a cidade onde a gente vive não fosse só um amontoado de ruas e prédios, mas um verdadeiro campo de batalha de ideias? Hoje, a gente vai ver como as teorias de três economistas gigantes estão literalmente esculpidas no nosso dia a dia. Cada quarteirão, cada praça, é um argumento econômico que virou concreto. Vamos mergulhar nisso. Pensa só, essa paisagem urbana que a gente vê todo dia não nasceu assim por acaso. Ela é o resultado de um debate super profundo sobre ordem e liberdade. E é com essa lente que vamos entender o que esses grandes pensadores deixaram para nós. E olha, não é só aquela velha história de Estado contra mercado, não. A discussão aqui é bem mais embaixo. É sobre o que é ordem, o que é planejamento, o que é liberdade e o mais fascinante, como essas ideias que parecem tão abstratas viram o espaço físico onde a gente anda, onde a gente vive todo dia. Então, a grande questão é essa. Qual é a melhor forma de construir uma cidade? Será que é melhor ter um grande planejador, alguém que desenha tudo de cima, pensando no futuro? Ou será que a cidade deveria crescer de forma mais orgânica, sabe? A partir da soma de milhares de pequenas decisões de cada morador, de cada comerciante. É essa tensão que está no centro de tudo. Para a gente entender isso, precisamos olhar para Keynes, Hayek e Friedman de um jeito diferente. Não só como economistas, mas quase como arquitetos, visionários mesmo. Cada um deles tinha um projeto, um plano diretor bem definido para a sociedade inteira. Vamos começar com Keynes, o grande construtor. Para ele, a cidade é uma ferramenta de estabilidade. Imagina o seguinte, a economia está mal, o desemprego está alto. Qual a solução keynesiana? O Estado entra com tudo, construindo coisas gigantescas, pontes, avenidas, grandes conjuntos habitacionais. A lógica por trás de uma cidade planejada como Brasília, por exemplo, tem muito a ver com isso. A ideia não é só ter um prédio novo, é usar o canteiro de obras para fazer a economia girar de novo. É macroeconomia pura aplicada com tijolo e cimento. Agora, do outro lado do ringue, a gente tem o Hayek. Para ele, a cidade é o oposto, é um organismo vivo que respira. Tentar planejar tudo de cima para baixo, ele chamava isso de presunção fatal. Um erro terrível porque ignora o conhecimento que está espalhado por aí, na ponta. O conhecimento que só o morador da rua tem, que o dono da lojinha tem, é a inteligência que nasce da interação das pessoas. Pensa na confusão organizada de uma feira livre. Aquilo funciona e nenhum planejador conseguiria desenhar aquela vitalidade toda. E é legal a gente separar as coisas aqui porque tem dois grandes debates acontecendo. O debate de Keynes com Hayek é filosófico. É sobre a natureza da ordem. A gente constrói a ordem de cima para baixo ou ela simplesmente acontece, de baixo para cima. Já o debate de Keynes com Friedman é mais pé no chão, mais sobre política econômica, é sobre quais ferramentas o governo deve usar e principalmente quais são os limites. E tem um ponto que o autor Patrucci levanta que é genial, porque mostra que a coisa não é tão preto no branco. Ele diz que, no fundo, Keynes e Hayek não eram antagonistas absolutos. Eles estavam olhando para os mesmos problemas, para as mesmas preocupações lá nos anos 30. Os dois concordavam que juros e investimentos eram cruciais. A grande briga era sobre a causa do problema e, claro, qual seria a solução. Aí entra o Milton Friedman como a terceira via. O foco dele não é nem construir, nem deixar crescer solto. O foco dele é nas regras do jogo. Por exemplo, ele olharia para o urbanismo e criticaria duramente os zoneamentos super rígidos, sabe? Aquelas leis que dizem onde pode construir, qual a altura máxima. Para Friedman, isso engessa a cidade e causa crise de moradia. A lógica dele é simples. Se o aluguel está subindo num bairro, é um sinal. A resposta do mercado deveria ser construir mais alto. O papel do Estado, para ele, não é ser o arquiteto da cidade, é ser o autor do código de obras, criar regras claras, estáveis e deixar que os preços guiem o resto. Ok. Isso pode parecer uma discussão muito teórica, de 100 anos atrás, né? Mas e se eu disser que a gente acabou de viver um teste prático de tudo isso? Vamos ver como a pandemia de 2020 virou um laboratório a céu aberto para essas ideias. Pensa num pêndulo. Em 2020, o mundo parou. A economia ia para o buraco. Qual foi a resposta? Totalmente Keynes. Governos no mundo todo injetando trilhões de dólares para segurar a onda, para manter o consumo. Deu certo no curto prazo, mas que veio depois? Inflação. E aí o pêndulo foi para o outro lado. Em 2021, 2022, a gente viu um momento Friedman, os bancos centrais subindo juros agressivamente para frear a inflação. E o Hayek? Bom, o Hayek estaria de fora, balançando a cabeça e dizendo: "Estão vendo? Essa intervenção toda só cria distorções e prepara o terreno para a próxima crise." Certo, agora vamos colocar tudo isso lado a lado, para ficar bem claro. Uma comparação direta desses três grandes projetos de sociedade. Olha só esta tabela, ela ajuda a resumir bem a história. Para Keynes, a causa da crise é falta de demanda. O papel do Estado? Ser o grande construtor. A analogia urbana? Uma cidade planejada.
Para o Hayek, a crise vem da manipulação dos preços. O Estado tem que sair da frente e deixar a ordem espontânea funcionar. A cidade dele é o bairro que cresce organicamente. E para o Friedman, a crise vem de regras ruins, de instabilidade. O papel do Estado não é jogar, é ser o árbitro, o guardião das regras. A analogia perfeita é um código de obras claro e eficiente. Tá, mas e aí? Para quem estuda arquitetura e urbanismo, para quem de fato constrói a cidade, o que a gente tira de lição disso tudo? Qual é a aplicação prática desse debate gigantesco? Acho que a maior lição é que, na vida real, nenhuma dessas visões ganha sozinha. As cidades de verdade são uma mistura, um híbrido. Existe uma palavra ótima para isso: palimpsesto. É como aqueles pergaminhos antigos, sabe, que eram raspados e reescritos por cima, mas as marcas do texto anterior continuavam lá. A cidade é assim. Cada camada, uma grande avenida planejada, um bairro que surgiu do nada, tudo isso conta um pedaço da história desse debate. Então, dá para montar um kit de ferramentas com essas ideias. Primeiro, a gente precisa da escala keynesiana. Tem coisa como saneamento básico, uma linha de metrô, que o mercado sozinho simplesmente não vai fazer. Segundo, a humildade hayekiana. Ela é fundamental para a gente não cair na tentação de criar projetos autoritários que ignoram a vida real das pessoas, a escala humana. E terceiro, a eficiência de Friedman. É um alerta constante contra aquelas regulações velhas que não fazem mais sentido e que só servem para sufocar o crescimento e deixar a moradia mais cara. E no final, a gente fica com um grande dilema de qualquer pessoa que pensa a cidade. Como é que se intervém sem destruir a inteligência do sistema? E por outro lado, como é que se fica parado quando não fazer nada pode levar ao colapso? Não tem resposta fácil, não tem fórmula mágica. Mas da próxima vez que alguém andar pela cidade, vale o exercício. Olhe em volta. O que se vê é um plano mestre todo desenhado? Ou é uma ordem espontânea que brotou da vida? A resposta, quase sempre, vai estar em algum lugar bem no meio do caminho.